Eu estava no culto de ceia, cultuando ali a Deus ali, né? Adorando a Deus. E de repente uma pessoa me chama. E eu fui dar atenção para a pessoa. Aí a pessoa me disse para usar máscara. E todos ali sabem ali que depois do momento do louvor, de ler a palavra, eu coloco a máscara. E eu já tinha falado sobre esse assunto em outro conteúdo, mas em outro contexto. E ali eu achei estranho, porque era um momento de adoração a Deus ali, de estar glorificando a Deus. E as pessoas que têm a oportunidade de cantar lá na frente, ou de trazer uma palavra, elas não usam a máscara neste momento. A pessoa vai falar, ela tira a máscara, as pessoas lá vão cantar, tem um grupo lá que canta e eles não estão usando a máscara. Aí eu achei estranho aquilo. Eu senti uma presença maligna naquela pessoa. Porque é vez da pessoa estar no culto, tá adorando a Deus, tá murmurando, e eu estava ali glorificando a Deus no maior fervor, uma inspiração maravilhosa, o culto de ceia, Deus derramou muita graça, Deus derramou muito dele ali em nós, no pastor, e praticamente toda a igreja se alegrando e a pessoa murmurando, e ela estava distante de mim. E é uma pessoa que nem está frequentando o culto. Eu acho que não está nem em condição de participar da ceia. Nem tem frequentado os cultos, porque se fosse uma pessoa que estivesse frequentando os cultos, veria, né, que depois daquele momento ali inicial do culto, eu coloco a máscara. Aí eu falei para ela assim, se você tivesse um pouquinho mais de paciência, você veria que eu iria colocar a máscara. Eu estou adorando a Deus. Cultuando a Deus, igual eu apontei, né? Para os irmãos da frente, o pessoal que estava cantando, igual os irmãos que estão adorando. Aí ela falou assim, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Pessoa buscando intriga, buscando discutir num culto de ceia, que é a comunhão entre Deus e a comunhão entre os irmãos. E a pessoa ainda insistindo ali naquele assunto. Aí eu falei assim, minha parte é adorar a Deus. Ela, mas está muito feio. Aí eu já achei mais estranho ainda. Feio? Eu estar glorificando a Deus, exaltando a Deus da maneira que eu estava exaltando, aí eu já achei mais estranho ainda. Porque Deus não estava achando feio. Era o próprio Deus que estava me inspirando. Era a própria graça de Deus que estava me inspirando a adorá-lo ali naquele momento. Como é que estava feio? Quem é que estava achando aquilo feio? Deus? Ou Satanás? Quem estava achando bonito? Deus ou Satanás? Aí eu achei mais estranho ainda. Aí eu ainda falei com Deus, né? Não me dirigindo lá, falando com Deus. Deus, feia é a pessoa vir no culto, não está te adorando e está murmurando. E eu percebendo ali uma presença maligna. Aí eu fiquei em pé e falei, sai, Satanás, em nome do Senhor Jesus. E ali eu repreendi aquele espírito. Quando eu repreendi aquele espírito, eu falei, sai em nome do Senhor Jesus, Satanás. Eu vi um vulto na direção que ela estava saindo, um vulto preto passando. Ele passou muito rápido, eu olhei assim, mas depois eu me esqueci daquilo. Eu olhei o vulto e não discerni naquele momento. Aí cultuei a Deus, continuei cultuando a Deus. Falei, não vou dar lugar a Satanás, não vou dar lugar ao inimigo. Ele está incomodado de eu estar adorando a Deus, ele está incomodado de eu estar cultuando a Deus, ele está incomodado que Deus está recebendo, porque se o inimigo está incomodado é porque Deus está se agradando. Então eu continuei louvando a Deus. Aí terminou o culto de ceia ali, e eu ainda quis ficar ali. Na realidade, a congregação toda quis ficar ali adorando a Deus, glorificando a Deus. Os irmãos nem queriam ir embora. E essa mesma pessoa, na hora da mensagem, saiu.
né? Saiu e voltou. Isso é feio. A pessoa está pregando, você levantar, chamar a atenção, sair, isso é feio. E bem na hora da palavra, mas eu fiquei na minha. Aí terminou o culto. Aí o líder da mocidade, ele me chamou para conversar comigo. Aí eu me dirigi a ele. Ele, sabe na hora que você falou assim, sai, Satanás, em nome de Jesus? Eu falei, sei. Ele falou assim, eu vi um espírito, um demônio, saindo daqui e saindo para fora, na direção dela, na direção que eu tinha visto o vulto. Aí eu consegui discernir. Porque tem certas coisas, irmão, que Deus revela para nós. Deus nos dá o discernimento. Mas tem certas coisas que Deus dá discernimento a outra pessoa, para que nós possamos entender melhor aquela situação, aquela visão, aquela palavra. Porque na igreja ninguém é autossuficiente. Todos nós precisamos um do outro. E eu precisei que Deus usasse o líder ali da mocidade, o irmão Valber, para me trazer esse discernimento. Que realmente eu estava ali dentro de uma direção do Espírito Santo e Deus me deu aquele discernimento. É como Deus te dá uma palavra para alguém, aí às vezes você não fala, aí outro fala. Aí você fala, poxa, era para mim ter falado. E Deus vai trabalhando assim para você entender a voz dele, compreender os sinais dele. É como um manejo. Você leva o dog a compreender a sua palavra, você leva o dog a compreender os sinais, que tem adestramento através de sinais. E você leva o dog a compreender aquilo que você quer dele. E qual é a melhor postura naquela situação, seja de combate ou não. Então, Deus também ele tem as estratégias, as técnicas espirituais para que nós possamos compreender a sua palavra e os seus sinais. E ali eu fui mais edificado ainda, porque então eu não fiz algo de mim mesmo. Foi algo realmente espiritual. E era como eu estava imaginando, mas eu só fui ter esse discernimento perfeito nessa situação quando o líder ele veio falar comigo que ele viu esse demônio ali, naquela hora que eu falei, ele saindo bem na direção que ela estava. Então, assim, eu já passei situações parecidas, já comentei. Às vezes a pessoa está numa graça, numa inspiração de Deus, numa direção de Deus, que pessoas que têm demônio, ou estão oprimidas por demônio, a pessoa não está possessa de demônio, mas ela está numa opressão demoníaca, que outra pessoa começa a pregar, cantar, cultuar a Deus, clamar, orar em alta voz, e aquela pessoa fica incomodada. Mas não é aquela pessoa que está incomodada. É os espíritos, os demônios que estão incomodados. Aí ele se reflete em alguém. Por isso que a Bíblia diz que a luta do ser humano, a luta nossa, a luta do crente, a luta do cristão, a luta do salvo, a luta do perdoado, justificado por Cristo, pelo seu sangue, a luta daqueles que têm o nome escrito no livro da vida, não é contra a carne nem contra o sangue. Não é contra pessoas. É contra principado, potestades, hortes malignas no mundo espiritual. Então, os demônios se refletem nas pessoas. Como Deus, o Espírito Santo, se reflete também nas pessoas. Cada um reflete o Espírito que está sobre si. Se a pessoa está sob a influência do Espírito Santo, ela reflete o Espírito Santo. Se a pessoa está na influência de demônios, de hostes malignas, do diabo, de Satanás, ela reflete as trevas. Então, há pessoas que refletem luz e há pessoas que refletem trevas. Então, a pessoa se sente incomodada e ela busca uma justificativa para justificar a sua incomodação, mas a sua incomodação é por causa da presença do Espírito Santo no outro, seja evangelizando, seja pregando, seja orando, seja louvando. Aquilo ali vai gerando um desconforto nos demônios. Quando a pessoa está fazendo algo que Deus quer, algo que Deus mandou, principalmente algo que Deus está se agradando, os demônios, o inferno, eles vão se sentindo incomodados, eles vão se sentindo oprimidos. Aí eles manifestam na pessoa que está dando lugar.
Isso pode ser dentro de uma congregação também. Uma congregação, uma placa de uma denominação, isso não impede o agir dos demônios. O que impede o agir dos demônios é a presença de Deus, é a presença do Espírito Santo naqueles que estão ali para cultuar a Deus, para louvar a Deus, para exaltar a Deus, para servir a Deus, para transmitir aquilo que é de Deus. E demônios, eles têm que ser expulsos. Você não fala para um demônio, dá licença daqui. Por favor, senhor demônio, vá embora. Não, eles têm que ser expulsos daquele ambiente. Eles só se retiram dali quando eles são expulsos. E hoje as, entre aspas, igrejas, líderes, obreiros, eles têm perdido essa noção de expulsar os demônios, de lançá-los por terra pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porque eles ficam ali operando dentro de uma congregação também. Não se engane, o Espírito Santo está operando, mas Satanás também está operando. As andanças, as conversações, a falta de reverência. As pessoas chegar dentro de uma congregação, não conseguir dobrar o joelho para orar. Elas não conseguem dobrar, elas não têm palavras para falar com Deus, mas para ficar conversando uma com as outras, para ficar conversando no celular. Elas não têm alegria espiritual, dobra o joelho, não tem aquela alegria de estar cultuando a Deus, mas elas têm a alegria de ficar conversando de coisas banais, dando gargalhadas dentro da congregação, mas não no contexto espiritual. Elas têm palavras para ficar falando de ciclano e de beltrano, ali dentro do culto da congregação, mas elas não têm palavra para orar, dobra o joelho, não tem palavra, não tem alegria, não tem fervor espiritual, para se adorar a Deus. Ainda mais a geração de hoje, que ela foi muito doutrinada por artistas gospels, e muitos deles caídos, cantores caídos, pregadores caídos. Eles são motivados por persuasão humana, técnicas de persuasão. E elas não aprenderam a ser inspiradas pelo próprio Deus. Tem que ter um personagem gospel, tem que ter um cantor, tem que ter um pregador X, tem que ter um cantor Y, tem que ter um personagem que está na mídia. Então elas consideram essas pessoas mais importantes do que o próprio Espírito Santo, do que o próprio Cristo. Porque quando você está na congregação e tem pessoas ali buscando a Deus, o próprio Deus já está ali. O próprio Cristo está ali. E ele deveria e deve ser a motivação da congregação, da igreja, dos irmãos de adorar a Deus. É Cristo, é o Espírito Santo que deve ser a inspiração dos crentes para se adorar a Deus. Não um pregador, não um cantor, não um músico, mas o próprio Deus. As pessoas já deviam ir para a igreja inspiradas para chegar lá, dobrar o joelho, orar, buscar Deus, já receber a convicção do Espírito Santo, independente de começar o culto formal. Mas essa geração não tem aprendido assim. E quando elas encontram alguém assim, para elas é estranho. Até obreiros, até pastores, eles acham estranhos pessoas que já têm essa inspiração. Uma vez um obreiro falou que ele acha estranho a pessoa já dobrar o joelho da igreja e começar a falar em línguas. Olha, se a pessoa já está adorando Deus desde de casa, e se a pessoa já está vindo andando de bicicleta, dentro do carro, já cultuando a Deus, dando glória a Deus, já em oração, se a pessoa já está em espírito de oração, de consagração, o que impede a pessoa de dobrar o joelho e já começar a falar em línguas? Tem um padrão para isso? Tem uma técnica para a pessoa poder falar em línguas? E se ela dobrar em línguas e o Espírito Santo já levar ela a falar em mistério com Deus? Qual o problema disso? Se Deus é soberano. E cada um tem sua intimidade com Deus, então ele já achava incomodado. Então, em vez dele estar ali ligado com Deus, inspirado por Deus, já vindo da sua casa, inspirado pelo Senhor, ele estava reparando no irmão que chegou, dobrou o joelho e já está falando língua, e achando estranho, e julgando, e criticando, sendo que ele deveria estar assim também. Ele deveria já estar inspirado, fervoroso, ainda mais por ser obreiro, ser dirigente, ser líder. Deveria estar muito mais inspirado pelas coisas do alto. Aí quando aparece alguém assim, gera até ciúmes, em outros casos até inveja. Aí manifesta a raiva do diabo. Aí começa a perseguir aquela pessoa. Mas eu quero te dizer,
Se você passar por isso ou estiver passando, tenha total confiança que a sua adoração está agradando a Deus. E se você está agradando a Deus, não importa quem está se sentindo desagradado com ela. O seu compromisso é com Deus, sobretudo com Deus. Mais importa agradar a Deus do que agradar os homens. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto. Enquanto eles estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da polícia do templo e alguns dos saduceus vieram a eles, muito incomodados de que Pedro e João estivessem afirmando que Jesus havia ressuscitado. Eles prenderam Pedro e João, e como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere para passar a noite. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram nela, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 homens. No outro dia, aconteceu que um conselho de todos os líderes judaicos estava em sessão em Jerusalém. Ali estavam o supremo sacerdote Anas, Caifás, João, Alexandre e outros dos parentes do supremo sacerdote. Assim foi que os dois discípulos foram trazidos à presença deles. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Perguntou o conselho. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ilustres líderes e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem à cura realizada no paralítico e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isto foi feito no nome e no poder de Jesus de Nazaré, o Messias, o homem que os senhores crucificaram. Mas Deus ressuscitou. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado. Porque Jesus, o Messias, é aquele a quem se refere nas Escrituras, quando falam de uma pedra rejeitada pelos construtores, que se tornou a pedra principal da esquina. Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem, a fim de serem salvos. Quando o conselho viu a coragem de Pedro e João, e pôde ver que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram espantados e perceberam o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o conselho dificilmente podia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado achava-se bem ali ao lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem da sala do conselho e se consultaram entre si. Que vamos fazer com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Nós não podemos negar que eles fizeram um espantoso milagre, e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Nós diremos a eles que, se fizerem isso novamente, receberão o pior castigo possível. Então eles chamaram os dois de volta e lhes disseram que nunca mais falassem novamente a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Decidam, senhores, se Deus quer que nós lhe obedeçamos, em lugar de obedecermos a Ele. Nós não podemos parar de falar das coisas maravilhosas que Jesus fez e disse. Atos, capítulo 4, do 1 ao 20. Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra gente feita de carne e sangue, mas contra pessoas sem corpo, os reis malignos do mundo invisível, esses poderosos seres satânicos e grandes príncipes malignos das trevas que governam este mundo, e contra um número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Portanto,
Usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E, quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão forte da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem a boa nova da paz com Deus. Em cada batalha vocês precisarão da fé, como escudo para deter as flechas ardentes disparadas por Satanás contra vocês. E precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem o tempo todo. Peçam a Deus qualquer coisa que esteja de acordo com os desejos do Espírito Santo. Argumentem com ele, fazendo-o lembrar-se das necessidades de vocês. E continue orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Orem por mim também e peçam que Deus me dê as palavras exatas enquanto eu falo corajosamente aos outros acerca do Senhor e enquanto lhes explico que a sua salvação é também para os gentios. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 19.